Então vamos falar aí sobre alimentação e câncer. O que podemos fazer aí para nos prevenir ou o que podemos evitar nesse sentido? Um assunto muito importante que eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento. Então se você gostou, curte aqui, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa saber disso. Bom, nós sabemos que enquanto alguns alimentos podem ajudar a proteger, outros alimentos podem então aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Uma alimentação baseada em alimentos naturais, em especial os de origem vegetal ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, leguminosas, e pobre em alimentos ultraprocessados e industrializados, é capaz de colaborar então para a prevenção dessa doença. Claro que o câncer é uma doença multifatorial, mas entre as mortes por câncer relacionadas aos fatores ambientais, a dieta contribui com cerca de 35% dessas. Ou seja, é um fator que pode interferir consideravelmente no surgimento da doença. Então, pensando no que podemos fazer aí nessa área da prevenção, a recomendação é de consumir no mínimo 2 porções de frutas e 3 porções de vegetais por dia. Cada porção equivale aí a uma quantidade aproximada que cabe aí na palma da mão, cerca de 80 gramas do alimento, que vai contribuir aí com uma boa quantidade de antioxidantes, que são então os compostos protetores. Falando em vegetais, vale se atentar especialmente aos chamados crucíferos. Os principais são a couve, o brócolis, a rúcula, agrião, repolho, couve-flor, a selga, rabanete e nabo. Eles são ricos em uma substância chamada indol 3-carbinol, que é aí um antioxidante potente e que parece atuar na proteção dos chamados tumores estrogênio dependentes. Além de consumir então as fontes naturais, os vegetais, também é possível usar essa substância isolada através de farmácias de manipulação. Lembrando que, de fato, atualmente, nós não podemos atribuir a nenhum alimento específico o poder de cura ou prevenção total dessa doença. A ciência vem há anos estudando diversos compostos e alimentos, analisando o poder preventivo da graviola, cogumelo do sol, chá verde, o alho, cúrcuma, ômega 3, própolis, gengibre e vários, Todos esses alimentos possuem substâncias, então, antioxidantes e anti-inflamatórias, que são, então, consideradas protetoras. Porém, até o presente momento, não temos aí estudos conclusivos para determinar realmente o efeito preventivo desses alimentos aí no nosso organismo. O quanto eles impactam no aparecimento ou não da doença. O que nós sabemos é que a alimentação deve ser, então, variada e composta por diferentes tipos de alimentos saudáveis. Então, frutas, legumes, verduras no geral. Mesmo que, principalmente no Brasil, se tem aí esse problema de agrotóxicos, nesses alimentos naturais, ainda assim, segundo estudos, os benefícios se sobressaem. Mas claro que consumir esses alimentos na forma orgânica é ainda muito melhor, então sempre que possível optar por essa forma. Outra questão importante para prevenção é que se tem uma boa ingestão de fibras. Elas ajudam na manutenção da nossa microbiota, que são os micro-organismos que vivem no nosso aparelho digestivo. Eles estimulam então o funcionamento intestinal, permitem que se tenha uma boa absorção de nutrientes e também uma eliminação mais eficiente de compostos tóxicos aí presentes nas fezes. O consumo diário de fibras é um forte aliado no bom funcionamento intestinal e a quantidade recomendada para adultos é de cerca de 30 gramas por dia. Então entra naquela recomendação que eu citei antes das 5 porções, 2 de frutas e 3 de vegetais por dia. Claro que dependendo da fruta ou vegetal, a quantidade de fibras vai ser menor ou maior, mas a maioria das pessoas acaba não consumindo nem a metade dessa recomendação. Outra associação preventiva que alguns estudos mostram é que níveis adequados de vitamina D parecem reduzir o risco de câncer e também a mortalidade aí no geral. Nós conseguimos então a vitamina D pela exposição ao sol e também através da alimentação, principalmente então peixes gordurosos como salmão, sardinha e alguns tipos de cogumelo. Porém, em grande parte das pessoas, a ingestão e exposição solar também não é suficiente para suprir então as necessidades básicas. Para adultos, a ingestão diária ideal é de pelo menos 600 unidades internacionais. Só para se ter uma ideia, para consumir essa quantidade, aí teria que comer cerca de 200 gramas de sardinha todos
todos os dias. Já a recomendação de exposição solar para a produção de vitamina D é de tomar sol, então, sem filtro solar, com o máximo de partes do corpo expostas, por pelo menos 20 minutos ao dia, coisa que também acaba ficando difícil aí para muita gente incluir na rotina. Então, quando a ingestão e a exposição solar não são, então, suficientes, né, ou não são possíveis, a suplementação é recomendável e, claro, precisa ser orientada, acompanhada aí com os exames laboratoriais frequentes. Agora, falando dos potenciais fatores de risco para o surgimento do câncer, um dos mais conhecidos é a obesidade. Isso porque o excesso de gordura corporal, ele provoca aí alterações hormonais e um estado inflamatório crônico, que acaba estimulando a proliferação celular e inibindo a apoptose, que é a morte programada das células. Então, a obesidade, ela está relacionada aí com a formação e progressão também de diversos tipos de câncer. Não só os localizados no trato gastrointestinal, como o estômago, intestino, mas também nos rins, mama, ovário, próstata, tireoide e até mieloma múltiplo. Outro fator que já sabemos que pode então favorecer o surgimento de câncer são os corantes, conservantes, aromatizantes e afins, presentes aí nos industrializados. Em especial, alguns refrigerantes têm a substância chamada 4-metil-imidazol, que já foi classificada aí como potencial cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. Esse composto é um subproduto do corante caramelo, presente então nessas bebidas. As carnes processadas, também como presunto, salsicha, linguiça, salame, mortadela, peito de peru, etc., também são alimentos relacionados aí com o desenvolvimento de câncer. As substâncias presentes na fumaça do processo de defumação e os conservantes, então nitratos, nitritos, podem provocar aí principalmente o surgimento de câncer de estômago e intestino. Outra questão envolvendo aí as carnes é que as temperaturas muito elevadas, usadas no processo modo de preparo, né, a forma frita, grelhada por muito tempo, assim como a fumaça do churrasco, formam compostos químicos aí cancerígenos. Então, se consumidos aí em excesso e com frequência, eles podem então contribuir para o desenvolvimento da doença. Sabemos também que o aquecimento de alimentos em recipientes plásticos, né, pode liberar substâncias nocivas com potencial cancerígeno, como a dioxina e o bisfenol A. O melhor então é sempre transferir a comida para vasilhas de vidro ou de porcelana que suportem então calor. Aquele filme plástico que também é bem usado, né, para proteger e cobrir aí os alimentos, também deve ser evitado, pois pode estar contaminando ali o alimento, né, com essas substâncias prejudiciais. Agora, um tema polêmico dentro desse assunto é sobre o uso de micro-ondas. Até o momento, os estudos não comprovam aí uma relação do seu uso com o desenvolvimento do câncer, já que a radiação tem apenas aí a função de cozinhar e aquecer os alimentos, não alterando a estrutura química ou molecular do alimento. Apesar do micro-ondas emitir aí uma forma de radiação não ionizante, né, classificada como possivelmente cancerígena, teoricamente a estrutura do forno está preparada para que essa radiação não passe dali para o ambiente externo. Por isso também é importante seguir certinho aí as instruções de uso desses aparelhos, pois podem trazer riscos realmente se estiverem danificados, principalmente aí vedações de portas antigas ou com algum defeito, que são as causas mais comuns de vazamento desse tipo de radiação. Para finalizar, vale lembrar, nenhum alimento ou composto específico pode definir o surgimento ou não de um câncer. Essa é uma doença multifatorial, onde muitos elementos estão aí envolvidos na causa e na prevenção. É normal que a gente não consiga aí se proteger de tudo que é considerado prejudicial ou cancerígeno. Nós sempre vamos estar expostos a isso. A questão aí é sempre pensar em reduzir essa exposição dentro do que é possível, né? Então, sempre preferir os alimentos naturais, evitar os industrializados e também evitar aí outros hábitos, né? Como a ingestão de bebidas alcoólicas, fumo e o sedentarismo. O que nós ingerimos é e sempre será importante quando se trata de prevenção e manutenção da nossa imunidade. São pequenos detalhes no nosso dia a dia, mudanças que estão aí ao nosso alcance e podem ajudar muito a manter aí o nosso bem mais precioso em dia, que é a nossa saúde.